Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal! Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2026. Está no ar mais um ABC Cast. Aquele resumão rápido, direto e sem enrolação para você entender o que realmente importa, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E nesse início de noite, a gente começa com o pé no acelerador da notícia. E para organizar esse caos informativo e encerrar o dia sabendo o que foi realmente importante e destaque para você. Para você que não me conhece, eu sou o Gabriel de Jesus. E hoje aqui divido os mix mais uma vez, as opiniões, as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Alô, Gabriel. Olá, pessoal. Um excelente início de noite para ti que ainda está pela correria, preparando a janta e sentindo ainda esse clima pós-ressaca da Copa, que ainda continua pesado com a nossa seleção voltando para casa sob protesto, enquanto os rivais avançam, o xadrez político esquenta e os rachas da esquerda no meio do Datafolha, com o país se despedindo do maior gênio das novelas. E o Datafolha aponta contradições no eleitorado com Boulos rebatendo Tabata Amaral. E a gente ainda fala sobre o adeus a Benedito Rui Barbosa, o autor que narrou a alma do Brasil nas novelas. Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABC Cast já está começando. Vamos lá! E a gente começa falando, seguindo com a Copa do Mundo que está em ebulição. Messi salva a Argentina e Brasil volta para casa sob protestos. A Copa do Mundo de 2026 segue pegando fogo e desta vez com requintes de dramaticidade. A Argentina garantiu sua vaga nas quartas de final após uma virada heróica contra o Egito. A equipe perdia por 2-0 até o segundo tempo, mas Lionel Messi, craque, ele não perde nenhuma oportunidade. Mais uma vez chamou a responsabilidade, mudou seu posicionamento e orquestrou a reação. Coroada com gol da vitória de Enzo Fernandes nos acréscimos, a atual campeã mundial avança e agora aguarda o vencedor de Suíça e Colômbia. E em contrapartida, o clima da seleção brasileira é de ressaca e frustração. Após a eliminação para a Noruega, a delegação deixou o hotel nos Estados Unidos de forma melancólica. Dos 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, apenas o zagueiro Danilo embarcou no voo fretado de volta ao Brasil. O restante dos jogadores, além do próprio treinador, seguiu para destinos particulares, evidenciando um clima de total dispersão após a pior campanha das Copas desde 1990. E a apatia da seleção refletiu diretamente na nossa torcida. No Rio de Janeiro, o coletivo Núcleo BR realizou um protesto em frente à sede da CBF, na Barra da Tijuca, pendurando faixas que cobravam respeito à história da camisa pentacampeã. Os torcedores criticaram o excesso de foco em problemas extracampo durante o ciclo da Copa e exigiram uma gestão à altura do futebol nacional, mostrando que a paciência com a Confederação Brasileira chegou ao limite. E por falar em problemas nos bastidores, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, virou alvo de um pedido de investigação de 30 deputados do Parlamento Europeu. A apuração foca no caso Belagun para tentar descobrir se Infantino interferiu politicamente para suspender a punição de um atacante dos Estados Unidos. O pedido surge após o presidente americano Donald Trump afirmar que ligou para o dirigente pedindo a reversão da pena, levantando fortes suspeitas de corrupção e quebra de neutralidade da entidade máxima do esporte. Gabriel, a bola rola no campo e é nos bastidores que o verdadeiro jogo sujo acontece, né? A gente vê o Messi se desdobrando aos 40 anos para salvar a Argentina, enquanto o Brasil coleciona vexames, não só pelo futebol apático, mas por conta dessa cartolagem descolada da nossa realidade. E o caso da FIFA com os Estados Unidos só escancara aqui o que a gente já sabe.
O esporte de elite é um grande balcão de negócios onde presidentes e dirigentes trocam favores por debaixo da mesa, enquanto o torcedor brasileiro chora a eliminação e protesta na porta da CBF, a cúpula do futebol mundial faz politicagem de alto nível. É o fim do romantismo do esporte, hein, Gabriel? E agora, ouvintes, nós seguimos aqui e vamos ao nosso giro de notícias. Consultório móvel da COP oferece exames gratuitos em julho no ABC. A COP está rodando as cidades do Grande ABC com seu consultório móvel pelo programa Blitz da Saúde durante todo o mês de julho. A van itinerante oferece serviços gratuitos à população, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, cálculo de MC e eletrocardiograma, sempre com orientação de farmacêuticos. O serviço passará por unidades de supermercados e drogarias em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema e Ribeirão Pires. Para conferir as datas e horários exatos de cada parada, basta acessar o calendário completo pelo site portalcop.com.br, que é COOP, portalcop.com.br. Diadema inicia campanha Julho Amarelo com testes gratuitos contra hepatite. A Prefeitura de Diadema deu a largada no Julho Amarelo, mês de conscientização e combate às hepatites virais, oferecendo testes rápidos e vacinação gratuita de 19 pontos da cidade. O exame feito com uma gota de sangue ou saliva fica pronto em até 30 minutos e também detecta HIV e sífilis. O diagnóstico precoce é vital, já que a doença é silenciosa no início. Qualquer morador pode procurar a sua unidade básica de saúde, a UBS de referência, no município que solicitar os exames e atualizar a vacina. A lista de endereços das UBSs está disponível no portal .diadema.sp.gov.br. E o Museu Casa de Portinari está trazendo uma programação gratuita de férias sobre futebol e arte. E se você quer garantir o lazer da criançada nas férias, o Museu Casa de Portinari, em Brodowski, no interior paulista, preparou uma agenda especial e gratuita até o dia 31 de julho, funcionando de terça a domingo, das 9 às 17 horas. A programação mistura oficinas, brinquedos tradicionais que marcaram a infância do pintor Cândido Portinari e a exposição interativa Futebol e Arte, que conecta a obra do artista ao clima de Copa do Mundo. Tem oficina de pompom, de dobradura e muito mais rolando na esplanada do museu. A programação completinha você acessa em museucasadeportinari.org.br. Repetindo, museucasadeportinari.org.br. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com o consultório móvel da Coop rodando no ABC, prevenção na campanha do Julho Amarelo em Diadema e cultura gratuita nas férias do Museu Casa de Portinari. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdobc.com.br. Exatamente. E agora, como todos os dias, sempre nós temos uma dica especial. Olha, toda terça-feira nós temos dicas de cinema. A gente traz aqui orientações, dicas sobre filmes, séries, o que está acontecendo no mundo do cinema com o Josh. Josh, eu quero ouvir o que você tem pra gente hoje. Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Josh, trazendo aquela dica de cinema que a gente gosta. Se liga, porque nessa quinta-feira chega uma estreia que vai dar o que falar. O filme é O Convite. Imagina uma trama que acontece num único ambiente, carregada de diálogos afiados e aquela mistura de riso com desconforto absurdo. É engraçado, é triste, e se você vive num relacionamento eu já vou avisando, tem grandes chances de você se reconhecer, e aí é que mora o problema. O filme entrega uma trama simples, mas deliciosa de acompanhar, focada na química dos atores. A direção é da Olivia Wilde, que também brilha no elenco, ao lado de Seth Rogen e Edward Norton. Mas quem rouba a cena mesmo é a Penélope Cruz. Eu posso te dizer sem medo, é uma das melhores experiências do cinema esse ano.
É aquele filme perfeito para quem curte ver o circo pegar fogo entre vizinhos insuportáveis e um jantar que vai de um clima gostoso pro desastre total. Vale cada minuto. Aproveitem o filme e preciso te lembrar que para você que acompanha a Cine ABC Metrópole, na sexta-feira a gente volta com tudo aqui, debatendo outra estreia de peso, A Morte do Demônio, em Chamas. E não perde que o papo vai ser intenso, hein? É isso aí, Josh. O Convite parece aquele tipo de filme que prende a gente na cadeira do início ao fim, misturando o caos humano com a nossa realidade. Um excelente resto de semana para ti e a gente se vê na sexta-feira. Pois é, e seguimos por aqui com o nosso noticiário. Datafolha aponta contradições no eleitorado e Boulos rebate Tabata Amaral. O cenário político brasileiro segue movimentado e cheio de contradições, segundo os novos levantamentos do Datafolha. A pesquisa revelou que a matriz ideológica dos eleitores nem sempre bate com os candidatos que eles escolhem. Por exemplo, 24% dos eleitores de Lula se posicionam à direita ou centro-direita em questões de comportamento e economia, enquanto 19% dos eleitores de Flávio Bolsonaro aparecem à esquerda ou centro-esquerda. O levantamento também mostrou que 34% dos apoiadores de Flávio são contra a posse de armas, contrariando a principal pauta de seu partido. E ainda sobre pesquisa, a corrida eleitoral para o Senado em São Paulo começou bastante fragmentada e com grande indefinição, já que 81% dos eleitores ainda não sabem quem irão votar de forma espontânea. No cenário estimulado, Marina Silva lidera numericamente com 18% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Simone Tebet, que tem 16%, e com Ricardo Salles, que aparece com 13%. As ex-ministras do governo Lula despontam com uma vantagem inicial por terem projeção nacional e um perfil lido como mais moderado e capaz de dialogar com os mais diferentes segmentos da sociedade. E enquanto os números esquentam os bastidores, o clima pesou entre antigos aliados no estado de São Paulo. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, rebateu duramente um vídeo publicado pela deputada federal Tabata Amaral. Nas redes sociais, Tabata comparou o número de projetos transformados em lei entre os 5 deputados mais votados de 2022, colocando Boulos no mesmo patamar de baixa produção legislativa de nomes de extrema-direita, como Nicolas Ferreira e Carla Zambelli. E Boulos classificou a publicação como lamentável, abre aspas, argumentando que a comparação vinda de alguém do campo progressista é totalmente descabida. Ele defendeu seu mandato citando a autoria da lei das cozinhas solidárias e aproveitou para alfinetar Tabata, afirmando que teria vergonha se tivesse votado a favor da reforma da Previdência. A troca de farpas evidencia um racha persistente na esquerda paulista, lembrando que, apesar de Tabata ter apoiado Boulos no segundo turno da última eleição para a prefeitura paulistana, ela não participou de nenhum ato da campanha dele. E Gabriel, a política brasileira é um verdadeiro liquidificador de ideologias, né? E o Datafolha provou mais uma vez que o eleitor vota, na verdade, é pela emoção e pela figura pública, e não por cartilha rígida. A mesma pessoa que vota na direita está pedindo socorro financeiro do governo e quem vota na esquerda muitas vezes apoia punições mais duras. E é o famoso cada um olhando para o seu umbigo. E sobre a briga entre Boulos e Tabata é a velha esquerda fragmentada batendo cabeça por like nas redes, enquanto a direita tenta se organizar daquela maneira meio maluca de casos de família que a gente não se cansa de contar por aqui. Política não é só um projeto de lei aprovado, é articulação, mas pelo visto a vaidade desse pessoal ainda comanda a narrativa aqui no Brasil. É verdade. E seguindo por aqui, o adeus a Benedito Rui Barbosa. Morre aos 95 anos o autor que narrou a alma do Brasil nas novelas. O Brasil se despediu de um dos seus maiores e mais brilhantes contadores de histórias. O aclamado e autor de novelas Benedito Rui Barbosa faleceu nesta terça-feira aos 95 anos, vítima de complicações de uma insuficiência renal crônica. Reconhecido como um dos pilares da teledramaturgia nacional,
Benedito foi o grande responsável por apresentar o Brasil rural, seus costumes, dialetos e personagens profundos ao grande público, marcando gerações com folhetins que literalmente pararam o país. Pararam mesmo. E a genialidade de Benedito ficou eternizada em obras épicas e atemporais como Cabocla, Pantanal, Renascer, O Rei do Gado e Terra Nostra. E ele elevou a figura do peão, do imigrante e do homem do campo a um patamar de mitos modernos, misturando tramas shakespearianas de amores proibidos com críticas muito contundentes à nossa realidade social, abordando desde o conflito agrário até grandes questões ambientais. Suas novelas não eram apenas entretenimento, mas espelhos onde o brasileiro enxergava sua própria formação. E a trajetória de Benedito também foi marcada pela ousadia e pela quebra de barreiras. Sua primeira novela pela TV Globo, Meu Pedacinho de Chão, em 1971, bateu de frente com a censura da ditadura militar, que tentou vetar cenas simples com o personagem cantando o hino nacional, numa venda. Mas sua maior revolução veio nos anos 90, quando a Globo recusou a sinopse de Pantanal. Benedito levou a história para a extinta TV Manchete e fez história, abalando as estruturas de audiência da emissora carioca e redefinindo o horário nobre. E ao longo de 5 décadas de carreira, Benedito construiu uma dramaturgia única, onde o realismo mágico, as lendas regionais e o choque entre o Brasil moderno e o arcaico se encontravam. Hoje, o legado continua vivo não apenas na memória afetiva do público, mas também através dos recentes remakes de sucesso conduzidos por seu neto, o escritor Bruno Luperi. A televisão perde o maior cronista do interior, mas a alma do velho Chico e do Rei do Gado segue imortalizada nas telas brasileiras. Gabriel e ouvintes, perder o Benedito Rui Barbosa é como perder um pedaço da certidão de nascimento da nossa cultura popular, cara. Numa época em que a TV só olhava pro asfalto do Rio de Janeiro e de São Paulo, ele teve a audácia de colocar a câmera no meio do mato, no cafezal e na roça. E ele ensinou pra gente que o verdadeiro Brasil não acontece no ar-condicionado dos prédios, mas na terra batida e no suor do trabalhador rural. Ele conseguiu, através da ficção, fazer aquilo que muitos políticos falham miseravelmente: unir o país através de uma identidade única, nos fazendo refletir sobre quem nós realmente somos. É verdade, e isso remete muito à memória que nós brasileiros temos, que ainda é uma memória mais antiga, né, que nós tínhamos, até familiar, de se reunir em frente à TV, horário nobre, e assistir a uma novela. Então, Benedito Rui Barbosa também fomentou e foi um precursor no sentido de colocar à disposição a família reunida, reunir família para assistir as grandes novelas que ele produziu, que ele escreveu. Então, acho que uma das principais novelas aí é Cabocla, O Rei do Gado, que vai ficar eternamente marcado nas nossas memórias. Que a gente não se esqueça do legado de Benedito Rui Barbosa. E seguindo por aqui, nós vamos agora para o nosso último bloco, o nosso último momento aqui no nosso ABCcast, que é o nosso quadro queridinho. Por aqui a gente sempre traz uma frase de peso para você refletir e tentar descobrir de quem é a autoria. Nós estamos falando sempre do nosso Quem Disse Isso. Então, vamos conferir de quem é a frase de hoje. Solta aí, JP. É isso aí, Gabriel. A frase de hoje, ela mistura dois universos que o brasileiro ama tanto. Ainda mais depois dos noticiários de hoje. Então, ouve só. Política é que nem novela. Não poderia voltar ao trabalho dali a 6 meses e não saber o que ocorreu nesse meio tempo. Repetindo, política é que nem novela. Não poderia voltar ao trabalho dali a 6 meses e não saber o que ocorreu nesse meio tempo. E aí, Gabriel, será que tem como adivinhar quem é o dono dessa frase de hoje? Que tá bem temática, né? É uma frase direta e muito precisa. Essa frase é da jornalista Andréa Sadi.
Ela deu essa declaração falando sobre a rotina de acompanhar os bastidores do poder durante a sua licença maternidade. Sadi nunca escondeu ser noveleira assumida e usa sempre essas comparações da teledramaturgia para tentar decifrar os cenários, muitas vezes absurdos, da política brasileira. Exatamente, Gabriel. E acho que o link de hoje vem meio que pronto, sabe? No mesmo programa em que a gente se despede de um gênio das novelas, o Benedito Rui Barbosa, a gente relata essa briga de egos entre o Boulos e a Tabata, que é puro roteiro de folhetim. A política nacional tem vilões caricatos, tem traições de aliados, reviravoltas de última hora e mocinhos de moral questionável. A diferença é que a novela das 9 acaba e a gente vai dormir em paz. A novela de Brasília e dos nossos gabinetes, a gente assiste pagando a conta milionária da produção e levando o roteiro amargo para a feira, para o supermercado do dia seguinte, etc. Então, a Sadi, ela tá certíssima. E se você piscar o olho, o aliado vira inimigo e o projeto vira pó de uma hora para outra. E é por isso que a gente sempre conta aqui com vocês para trazer esse jornalismo de credibilidade, de apuração dos fatos, que você encontra por aqui, no ABC do ABC. É ou não é, Gabriel? Ah, com certeza. E é com essa reflexão que nós finalizamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar daqui de segunda a sexta, ou acompanhar também os nossos produtos como o ABCcast Conexões, que sai ao ar aos sábados, e ao Cine ABC Metrópole às sextas-feiras, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast. Basta você nos buscar e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, sem enrolação. E ó, não esquece de mandar a tua opinião pra gente. Pode ser uma crítica, pode ser ideia, sugestão ou até aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo. Então, já aproveita para seguir a gente lá no Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado. A nossa conversa não termina por aqui. Lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que tá rolando e sobre qualquer assunto, basta acessar o nosso site, que é o abcdoabc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas só para você. É isso aí. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço pra ti que tá pela correria, no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café passado dentro daquele mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Gabriel Jesus e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.